eu acho que é pelo que a gente viveu, porque nós não vivemos o empreendedorismo como nós vamos dizer agora, porque foi a nossa experiência, né? O André vai falar dele, como ele começou, mas eu comecei, vamos dizer assim, por uma necessidade, né? E hoje eu percebo que tem muita gente que quer empreender e que tem um emprego. Então, se eu pudesse dizer algo, se organize. Se organize e tenha pelo menos uma reserva para que você não comece no escuro e para que você possa saber separar as coisas. Porque esse é o nosso maior desafio. Graças a Deus a gente vem aprendendo e tentado construir isso, mas esse é o nosso maior desafio. Porque o dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro, não é o seu salário. E como eu comentei, eu fiz um curso de confeitaria, um curso muito forte, muito bom. E o esposo dessa confeiteira que dava o curso, ele era uma pessoa do financeiro e a empresa cresceu muito, eles começaram a dar cursos, que foi inclusive o curso que eu fiz, e ele cuidava dessa parte total, dessa infraestrutura da empresa. Então eu aprendi planilha de custos, né, como calcular qual o valor mínimo de um pão de mel, tudo que você gasta. Eu aprendi que você não pode misturar o seu dinheiro, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Você compra o material e o que sobra você já quer gastar, vou pagar as contas. E qual é a melhor das intenções? Porque às vezes não é nem gasto, você quer pagar as contas. Só que você tem que entender que da sua empresa, você tem que tirar o seu prolabore, né? Tirar o seu salário e não misturar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, se organize para que você tenha ali o primeiro fluxo, né? Para que você comece, faça as pesquisas de mercado, perceba o que você vai poder atender as pessoas e gerar nas pessoas aquele senso de que você está preenchendo uma necessidade dela, né? Porque quando você vai para o mercado, no meu caso, por exemplo, pão de mel tem muitos, mas um pão de mel personalizado que vai com o seu logo e que atende qualquer cliente, isso já é um diferencial. Porque às vezes as pessoas colocam uma tag, colocam no saquinho, mas um pão de mel que vem embalado, como nós conversamos. Você tem uma empresa de doce, às vezes de bolo, só que você quer só focar nos seus bolos, mas você quer ter lá o pão de mel. Aí você compra e eu faço personalizado com a sua marca. Você confia, obviamente, no meu produto. Isso é uma prática de mercado, né? Exato. Então, é atender uma necessidade. É alguém que quer ter, mas não quer ter a mão de obra. Então, eu entendi isso e alcancei esse público, né? E aí, voltando, então, você poder ter essa primeira organização para você não ficar tão no escuro. Quando a gente começou do zero. O André assumiu a copiadora do zero, porque tudo que ele tinha, ele comprou a copiadora, e eu comecei com os pães de mel do zero também, porque eu comecei com uma receita. Eu não sabia nem o que era ter estoque, né? Eu fiz os primeiros pedidos, não sabia nem quanto cobrar, e aí eu fui estudar, fui entender qual era o universo do pão de mel, o que atendia, o que não atendia, qual era a reclamação. Nossa, eu ouvia muita reclamação. Nossa, eu não gosto de pão de mel é seco. Eu ouvia isso de muitas pessoas. E muitas pessoas hoje eu atendo e falo, eu nem comia pão de mel, mas o seu pão de mel é uma coisa que eu ouço muito. Às vezes até posto feedback das pessoas falando isso, porque é uma coisa que eu ouço muito. O pão de mel é seco. E aí o que a gente priorizou? Não vamos fazer uma massa que o pão de mel fique seco, né? E aí, então, é essa a dica. Se organizar para poder começar e não misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. E André, eu acho que a principal dica que eu dou é planejamento. Acho que planejamento é o principal. Você poder ter tempo para você poder, né, estudar o seu empreendimento que você quer abrir, né? Você poder verificar o local que você vai abrir também é muito interessante. Sabe, são uma junção de várias coisas que vai fazer o seu negócio dar certo lá na frente, sabe? Então, planejamento, muito aquilo do que a Sá falou, né? Organização, planejamento, né? Não saber misturar as coisas. E se você tem um tempo para você poder fazer isso, é o essencial, né? Não abrir já, né, naquele impulso, já querer abrir de qualquer jeito e não vai dar certo. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver
né, um estudo certinho, principalmente de precificação do seu produto, de tudo que você vai ter no seu empreendimento, tudo isso ajuda ao empreendimento dar certo, né? Então, acho que basicamente esse é o planejamento. Para mim, é a base de tudo. Né? O planejamento, você poder planejar, você poder estudar o seu negócio, você poder abrir o seu negócio com calma, sem afobação, né? Eu acho que isso são dicas importantes para quem vai abrir um empreendimento novo.